Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma live, nossa quarta live aí da nossa sequência de lives sobre mecânica dos solos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os índices físicos, que são parâmetros fundamentais aí nos solos, né? Vão nos condicionar todas as propriedades e de alguma maneira depois a gente vai conseguir interpretar de uma maneira a estimar o comportamento do solo. Para quem está no Instagram com a gente aí, quiser ir para a gente com o YouTube, lá no YouTube nós vamos estar numa tela maior, né? Talvez fique mais fácil aí para acompanhar. Quem for para o YouTube, deixa o joinha aí para a gente, né? Ajuda a gente aí compartilhando. Não vou, prometo ficar tentando olhar aí as mensagens, mas quem sabe, veremos. Então, hoje nós vamos começar, né? Como eu disse aí, a falar dos índices físicos. A gente, quando pega o solo na natureza, esse solo ele sempre se apresenta numa condição trifásica. Ele tem três fases diferentes. Ele tem primeiro a fase sólida, que são os grãos sólidos das partículas de solo. E quando essas partículas de solo elas são depostas, entre os contatos delas ficam vazios, que podem ter água ou ar. Então a gente tem uma fase sólida, que é a fase do solo, uma fase líquida e uma fase gasosa, sendo que a fase líquida e a fase gasosa estão dentro dos vazios dos solos. E quando a gente então pega essas três fases e vai analisar, a quantidade de cada uma delas vai influenciar diretamente ali nas propriedades do meu material. E criou-se então um conceito que os índices físicos são justamente as relações que a gente tem entre os volumes dessas três fases, ou relação entre a massa dessas três fases, ou ainda relações onde a gente tem relação de massa e volume entre essas três fases. E é com esses parâmetros e índices físicos que a gente vai começar o nosso critério de classificação para que a gente possa estimar aí ou chegar na solução de um determinado problema que a gente possa ter. Então, se a gente pudesse pegar o solo e dividir ele de uma maneira onde eu conseguisse colocar só embaixo, só a parte sólida, sem nenhum vazio. Beleza, dividir o sólido do vazio. E na parte do vazio, colocar o que é água e o que é gás, eu já começo a conhecer um pouco do meu material, né? Eu sei o que é, se eu colocar de um lado volume e do outro lado, aqui, ó, coloquei volume aqui, e do outro lado eu coloquei massa. Então, se eu olhar para a esquerda, se eu pego toda a minha representação, tudo equivale ao meu volume total. Dentro desse volume total, eu tenho uma parte que é de ar, que é o volume de ar, uma parte que é de água. Então, vai ser o volume de água. A soma da parte do volume de ar e de volume de água, a gente diz que é o volume de vazios. E a gente tem o volume de sólidos. Então, a gente vê que o nosso volume total é o volume de vazios mais o volume de sólidos. Se a gente for analisar pela condição da massa, da mesma maneira, a gente tem que tudo é a massa total, sendo que eu tenho uma parte de massa de peso somente de partículas sólidas e uma massa de água. A massa do ar é desprezível, então eu consigo condicionar cada parâmetro desse de maneira separada. E a partir daí, a gente consegue determinar realmente os índices físicos. Como principais índices físicos, a gente tem aí, ó, quando a gente vai correlacionar os volumes, a gente tem o índice de vazios, que é uma relação entre o volume de vazios e o volume de partículas sólidas. A gente tem o grau de saturação, que é o volume de água sobre o volume de vazios. A porosidade, que é o volume de vazios sobre o volume total, né? Às vezes a porosidade é um pouco muito próximo, né? Ela é confundida às vezes com o índice de vazios,
mas são parâmetros diferentes de uma mesma situação, só que um analisa o volume de vazios somente em função do volume de sólidos, quanto no outro do volume total da amostra. Ainda como relações de volumes, a gente pode ter o teor de umidade volumétrica. Ele vale o volume de água sobre o volume total. A gente pode ter a relação de máxima. A relação de massa que a gente tem é o teor de umidade. O teor de umidade vale a massa de água sobre a massa de sólidos. E relação entre massas e volumes é relação de peso específico ou de massa específica. Então, vale sempre o peso ou a massa dividido pelo volume. Então, a gente pode ter o peso ou a massa específica das partículas sólidas, que a gente vai conhecer aí como γS. A gente pode ter a massa específica da água, γW. Peso específico do solo seco, o D de dry. Né? Massa específica natural pode ser o gama, o γN, cada um chama de um jeito. Né? Aí outros elementos que a gente tem que conhecer somente pela letra, só pela simbologia. O índice de vazios é a letra E, grau de saturação, SR, porosidade, N, teor de umidade volumétrica, um θW, o teor de umidade que a gente usa muito, W. Então a gente, é lógico, quando a gente for avançando nesse estudo, nessa continuidade, conhecer somente pela simbologia vai ser fácil, mas enquanto isso a gente vai relembrando aí a todo momento para que vocês possam realmente conseguir guardar essa informação. Então, quando eu preciso conhecer esses parâmetros, né, correlacionar esses parâmetros, porque às vezes eu tenho um, mas eu não tenho outro, então eu preciso achar um com o outro, então a gente consegue correlacionar esses parâmetros e desenvolver as equações de índices físicos facilmente. Para eu fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é condicionar um parâmetro do meu como unitário. Então ele vai ser um parâmetro unitário e todos os outros vão ser correlacionados a ele. A análise mais simples ela é feita quando a gente condiciona que o nosso volume de sólidos ele vai valer 1. Então eu vou substituir aqui o meu volume de sólidos por 1. Quando eu substituo o meu volume de sólidos por 1, eu vejo, se a gente sabe que o índice de vazios é o volume de vazios sobre o volume de sólidos, e o volume de sólidos vale 1, o volume de vazios vai ser exatamente igual ao índice de vazios. Então eu vou substituir lá no meu desenho o volume de vazios pelo índice de vazios. Perfeito? Aí a gente tem que o volume total é o volume de vazios mais o volume de sólidos. Se a gente sabe que o volume de vazios é igual ao índice de vazios e o volume do sólido, aqui é o volume de vazios, igual ao índice de vazios, e o volume de sólidos igual a 1, a gente vê que o volume ele vale 1 mais E. Então a gente já condiciona o valor do volume. O grau de saturação, que é o volume de água sobre o volume de vazios, se eu condicionar para encontrar o volume de água, eu sei que o volume de vazios vale o índice de vazios. Então, isso aqui vai valer o índice de vazios. Passo multiplicando, a gente vê que o volume de água ele vale o grau de saturação vezes o índice de vazios. Beleza. Aí a gente tem que o peso específico da água é a massa de água sobre o volume de água. Passo rápido aí, eu vou fazer de novo. Volume de água. Então, a massa de água ela é igual ao peso específico da água. Então, se o peso específico da água, eu vou fazer porque o slide tomou vontade própria aqui, sabe? Ele quis andar sozinho. Vale a massa de água sobre o volume de água.
E a gente tem aqui, ó, que o nosso volume de água vale SRE. A gente vê que a massa de água, isso aqui, né, vale SRE, o grau de saturação vezes o índice de vazios. Então, a minha massa de água vale o peso específico da água vezes o grau de saturação vezes o índice de vazios. Essa primeira parte ela vai fazer parte de uma equação que geralmente em todas as soluções que são necessárias utilizar os índices físicos, a gente utiliza, né? Por quê? Porque a gente tem, ó, que se o peso específico dos sólidos é massa dos sólidos sobre o volume dos sólidos, e o volume dos sólidos vale 1, a massa dos sólidos vai valer o peso específico dos sólidos. O teor de umidade vale a massa de água dividido pela massa de sólidos. Então, a massa de água, que antes já valeu W, grau de peso específico da água, grau de saturação vezes o índice de vazios, essa mesma massa de água, ela também pode valer o teor de umidade vezes o peso específico dos sólidos. Por quê? Porque o teor de umidade, a massa de sólidos aqui, ó, é igual ao peso específico dos sólidos. Então, quando a gente faz essa igualdade, essa equação, quase que a todo momento, dentro de soluções que necessitam ser calculados os índices físicos, a gente vai estar sempre utilizando. Né? Eu posso colocar, são 5 parâmetros envolvidos e eu posso colocar qualquer um deles em evidência, desde que eu tenha os outros. E às vezes a gente utiliza de outras equações para a gente ter um sistema, né? Onde eu tenho 2 incógnitas e 2 equações. Então isso é muito utilizado quando a gente sempre aplica essa equação, porque a gente encontra muitos parâmetros em função dela. A massa de ar, como a gente já disse, ela tem uma massa praticamente desprezível. Então, ela é completamente desconsiderada. Então, a minha massa total vale a massa de sólidos mais a massa de água. Então, fazendo a soma aí, a massa total, ó, ela vale a massa de água, que pode valer W gama R SRE ou W gama S, mais a massa de sólidos, que é igual ao peso específico dos sólidos. Se a gente conhece a massa e a gente conhece os volumes, a gente pode determinar qualquer peso específico. Então, o peso específico natural é a massa total pelo volume total. A massa total, a gente já viu que vale gama S da massa de sólidos mais a massa de água, que pode tomar 2 valores. Então, nessa condição, a gente vai ter 2 equações. Ou o peso específico é essa massa total dividido pelo volume. Então, é peso específico dos sólidos mais o peso específico da água vezes o grau de saturação vezes o índice de vazios dividido por 1 mais o índice de vazios. Ou ainda, quando eu utilizo o W gama S, como eu tenho aí o peso específico 2 vezes, eu posso colocar em evidência, se eu quiser aqui não colocou aqui, eu panguei, mas ele poderia ser aqui, ó, o gama S 1 mais W dividido por 1 mais E, né? Colocaria aqui os 2 gama S em evidência. Seria mais fácil de fazer as contas. O teor de umidade, massa de água sobre massa de sólidos, então eu consigo, com todas aquelas equações básicas dos índices físicos, conhecendo cada parâmetro desse em função dos índices físicos, a gente consegue determinar todas as equações da mecânica dos solos. Aí eu tenho, ó, por exemplo, o peso específico seco é a massa de sólidos, que eu quero ele seco. Então eu não quero a massa de água. Então é só a massa de sólidos dividido pelo volume total. Então vai ser
o γS, que é a massa de sólidos, dividido pelo volume, que vale 1 mais E. Se a gente verificar aqui, ó, na equação que a gente colocou em evidência, né, nessa equação aqui, ó, que o peso específico valeria o γS 1 mais W sobre 1 mais E. Se a gente condicionar, ó, essa parcela aqui é a mesma do peso específico seco. Ou seja, para o meu peso específico natural, se eu conhecer o peso específico seco, eu posso somente adicionar a unidade. Outro parâmetro importante é a porosidade, que vale o índice, é o volume de vazios sobre o volume total. O volume de vazios é igual ao índice de vazios e o volume total 1 mais E. Então, a gente tem que a porosidade é o índice de vazios dividido por 1 mais o índice de vazios. Aí, ó, a marcação que eu mostrei, né, do peso específico seco, a gente conhece como D. Então, a gente poderia simplificar aquela equação para sendo o peso específico é o peso específico seco, 1 mais W, né? 1 mais o teor de umidade aí, porque o W é o teor de umidade. Então, a gente pode, dessa forma, resolver qualquer situação de exercícios, né, de determinação de parâmetros. Às vezes, em sala de aula, a gente fala em exercício, mas no nosso campo prático, às vezes a gente precisa de algum parâmetro para encontrar outro. Talvez a gente não faça o uso direto desses parâmetros, mas o teor de umidade a gente faz muito uso, peso específico também, mas às vezes índice de vazios não, mas eles são importantes e são necessários para que a gente possa estimar realmente esses parâmetros que a gente quer. A gente teria ainda aí o teor de umidade volumétrico, né, que é o volume de água sobre o volume total. Então, é o grau de vazios vezes o índice de vazios, 1 mais o índice de vazios. Se eu ainda quisesse fazer outra substituição para encontrar em função do teor de umidade, era só substituir aí e a gente encontraria mais essa equação. Então, em qualquer condição, a gente consegue rapidamente desenvolver essas equações se a gente souber as equações básicas, né? Que o índice de vazios é o volume de vazios sobre o volume de sólidos. Por quê? Porque se eu desenhar rapidamente uma estrutura, dividir o que é volume de ar, o que é volume de água, o que é volume de sólidos, condicionar a massa de cada uma, condicionar que um tem um valor unitário, eu acho todos os outros parâmetros e consigo determinar todas as equações da mecânica dos sólidos. E a gente fez essa condição considerando que o volume de sólidos era igual a 1. Ah, por que você escolheu essa? Porque essa era a forma mais simples. Daria menos foi ótimo, né? Mas daria menos volume matemático de dedução. Então, por isso que eu escolhi. Mas a gente poderia, por exemplo, ter escolhido o volume total. Se o meu volume total fosse igual a 1, o meu retângulo divididinho, ó, em vez do volume de vazios valer o índice de vazios, o volume de vazios vai valer a porosidade. O volume de água, em vez de valer grau de saturação vezes índice de vazios, vai valer grau de saturação vezes a porosidade. O volume de sólidos, 1 menos a porosidade. E por aí a gente iria desenvolver todas as outras equações, né, necessárias. Um trabalhando com índice de vazios, outro trabalhando com a porosidade. Então, eles são correlacionados, né? A gente viu que a porosidade é o índice de vazios dividido por 1 menos o índice de vazios. Então, a gente sabe que isso pode ser facilmente determinado. E a gente precisa aplicar isso, né? A gente só começa a ter uma visão direta disso aí quando a gente começa a aplicar. E a gente, para aplicar, né, a gente trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa começar a familiarizar com esse conteúdo e, a partir daí, a gente poder ir avançando. Ah, índices físicos é só isso? Não. Ainda terá mais conteúdo de índices físicos, porque falta muita coisa. A gente vai falar de granulometria, a gente vai falar lá do índice de plasticidade, limite de liquidez, limite de plasticidade, e a gente vai falar mais de um monte de coisa ainda correlacionada.
mas esse é o início e a gente tem que ter ele muito bem esmiuçado, né? Muito bem dominado, para que a gente possa andar. É o que eu falei, a mecânica do solo, para você dominar fundações, para você dominar contenções, não tem como isso ser feito se você não estiver associado a isso a um conteúdo da mecânica dos solos forte. A sua teoria de mecânica dos solos é ela que vai te abrir caminhos para que você entenda o comportamento do solo, possa estimar a sua capacidade resistente e assim propor uma solução. Então é fundamental a gente ter o domínio da mecânica dos solos. Então eu vou fazer alguns exemplos aqui hoje para a gente começar a aquecer. Na próxima aula a gente vai fazer mais alguns e vai conversar um pouco mais aí sobre condições teóricas aí também, né? Mas vamos lá. Então o que acontece? A gente tem uma amostra de solo seco, né? Esse solo seco a gente já determinou lá no laboratório que o índice de vazios dele vale 0,65 e o peso específico das partículas sólidas vale 28 kN por metro cúbico. Lembrando que o peso específico das partículas sólidas ele está relacionado somente ao material sólido. É a massa de sólidos sobre a massa, ou sobre o volume total, né? Então, ou sobre o volume de sólidos. Então, o peso específico dos sólidos é a massa de sólidos sobre o volume de sólidos. Beleza. E a gente quer primeiro aqui, ó, determinar o peso específico natural. Nessa condição da amostra aí, qual que é o valor do nosso peso específico? Né? A gente viu, primeiro, a gente viu que o peso específico ele pode estar condicionado a duas equações. É o peso específico dos sólidos 1 mais W sobre 1 mais E, ou ele pode ser também W gama S mais SRE gama da água dividido por 1 mais E. Esse é o peso específico natural. Então, ó, num deles a gente precisa do teor de umidade, no outro a gente precisa do teor de umidade e do grau de saturação. Ah, mas eu não tenho esse parâmetro direto. Não tem esse parâmetro direto. Mas a gente sabe que o grau de saturação é o volume de água sobre o volume de vazios. Quanto de água a gente tem no material seco? Nada. Então, se eu não tenho nada, a gente condiciona que o nosso grau de saturação é nulo, né? Então, ele está seco. Aqui não tem esse W não, gente. Eu estou ficando doido aqui, ó. É WS mais... Beleza. Mas, então, o grau de saturação é seco. Então, o peso específico seria só isso aqui, ó. Já se eu fosse analisar pela equação aqui da esquerda, ó, se o meu solo está seco, o teor de umidade é a massa de água sobre a massa de sólidos. Num solo seco, qual a massa de água que eu tenho? 0. Então, se essa massa de água vale 0, a equação volta a ser essa aqui. Então, eu quero dizer que nessa condição, o meu peso específico natural é igual ao peso específico seco. E a gente sabe que o peso específico seco vale o peso específico dos sólidos, 28, dividido por 1, mais o índice de vazios. O índice de vazios valendo 0,65. Eu já fiz essa conta antes, né? Porque eu não sou bobo. Dá 16,97 quilonewtons por metro cúbico. Então, a gente tem aí o peso específico na condição natural. Aí, vamos imaginar que eu peguei essa amostra que tem esses parâmetros e apliquei nela uma percolação de água numa condição onde o grau de saturação dela partisse de 0
para 95%. Só que durante essa saturação, eu não permiti que houvesse variação volumétrica, que o índice de vazios não se alterasse. Eu só aumentei o grau de saturação, o teor de umidade. Então, se eu aumentei a saturação para 95%, qual que é o novo peso específico desse solo? Então tá, então nós vamos resolver. Deixa eu ver se eu coloquei outro slide. Não, é esse mesmo. Então aqui nós vamos resolver aqui agora a letra B. Então a gente tem que calcular esse peso específico natural. Só que o peso específico, ó, ou eu tenho essa equação, ou eu tenho essa equação. Eu posso condicionar pelo grau de saturação ou pelo teor de umidade. Como eu já tenho o valor do grau de saturação, né? O meu peso específico natural, eu não tenho a mania ali de colocar o N ou não. Toda vez que tiver só o gama, é o peso específico natural. Ele vale o peso específico dos sólidos mais o grau de saturação 0,95 vezes o índice de vazios, que continuou sendo 0,65, já que ele não se alterou, vezes o peso específico da água. O peso específico da água, ele é sempre 9,81 quilonewtons por metro cúbico. Então, vai ser 9,81, isso dividido por 1 mais o índice de vazios. Então, 1 mais 0,65. Isso aqui vai dar 20,64 quilonewtons por metro cúbico. Então, se a gente... é simples demais, né? Só para a gente começar a conhecer, né? Vou fazer mais um para a gente praticar. Pensa aí, ó, que a gente tem uma argila. Essa argila tem um índice de vazios, que é o E, né? Igual a 0,78. Um peso específico dos grãos, que é o gama S, de 27,6 kN por metro cúbico. E quando eu pego uma amostra desse solo, né, eu vou fazer lá um ensaio de teor de umidade, a gente vai falar dele mais para frente um pouquinho aí. Né? Quando a gente vai fazer um ensaio, a gente pega uma cápsula, né, que é um elemento, um vasilhame metálico, e a gente coloca o solo dentro desse material. Então, quando eu coloquei essa amostra de argila dentro dessa cápsula, eu fui lá e pesei o conjunto, cápsula e o solo. Quando eu pesei esse conjunto, ele pesou 71,02 gramas. Beleza, peguei aquele conjunto ali e levei para uma estufa para ver o processo de secagem. Então, a estufa secou toda a água que tinha dentro do solo. Peguei aquele mesmo recipiente com o material restante e pesei novamente. Então, o peso do conjunto agora, depois do solo seco, dessa argila seca, passou para 64,28. E eu sei que o peso da cápsula, do teor de umidade, só a cápsula, pesa 36,54. Então, nessa condição, eu preciso saber o peso específico natural do solo, o grau de saturação desse solo e a umidade dessa argila. Beleza? Então, vou começar pela letra A aí. A gente vai começar pelo teor de umidade. A gente viu que o teor de umidade é a massa de água sobre a massa de sólidos. A massa de água é aquilo que eu perdi durante a secagem. Então, se eu pegar aquele peso que eu tinha do solo com a cápsula antes da secagem e o peso que eu tive do solo mais a cápsula depois da secagem, a diferença entre eles é o que eu perdi de água, é a massa de água. Então, a massa de água que eu perdi nessa variação aí, ó, foi de 71,02 menos
64,28. Isso dividido pela massa de partículas sólidas, só a massa de sólidos. Quando a minha cápsula estava seca, para eu encontrar a massa de partículas sólidas, é só eu descontar o valor, a magnitude do peso da cápsula, né? Que a gente chama de tara da cápsula. Então, aí eu tenho que é o meu peso seco menos a tara da cápsula. Então, este teor de umidade aqui, ó, deu 0,243. O teor de umidade, ele é sempre representado em porcentagem. Então, o nosso teor de umidade aqui, 24,3%. Então, a gente achou o teor de umidade. Se eu conheço o peso específico dos sólidos, conheço o teor de umidade e conheço o índice de vazios, eu consigo calcular o peso específico natural. O peso específico não vale gama S 1 mais W sobre 1 mais E. Então, a gente tem que o peso específico dos sólidos, nesse caso, 26,6. 1 mais o teor de umidade, aqui eu tenho que entrar ele com decimal, tá? Só a representação que é em porcentagem. Então, 0,243 dividido por 1 mais o índice de vazios, que nesse caso aí é 0,78. Então, esse peso específico aí deu 19,27 quilonewtons por metro cúbico. A gente precisa ainda encontrar o grau de saturação. Mas agora eu já conheço um monte de parâmetro que quero encontrar um. A gente disse que a gente tinha uma equação mágica, né? Que é W gama S, SRE, gama da água. Então, é o teor de umidade, 0,243, vezes o peso específico dos sólidos, 27,6, vezes o grau de saturação, que é o que eu estou procurando, vezes o índice de vazios, 0,78, vezes o peso específico da água, que a gente já viu que vale 9,81. Disso aqui, o grau de saturação vale 0,8765, que também é expresso em porcentagem, 87,65%. Então, a gente consegue aí determinar facilmente. A gente ainda precisa determinar, ó, se eu pegar 1 metro cúbico dessa argila, né, que está nessas condições natural aí que a gente calculou, que deu lá um teor de umidade de 24,3, um grau de saturação de 87,61. Só que eu quero, para esse 1 metro cúbico de argila que eu pegar desse jeito, eu quero saturar ela completamente. Qual o volume de água que eu preciso adicionar para saturar essa amostra? O que acontece? A gente já conheceu o teor de umidade para um grau de saturação lá de 87, alguma coisa, mas a gente pode conhecer o teor de umidade para um grau de saturação de 100%. A gente não viu que, aqui só vou escrever a fórmula W gama S, SRE, gama da água. Então, ó, eu quero encontrar o teor de umidade. Por que eu quero encontrar o teor de umidade? Porque eu preciso encontrar o volume da água. Para eu encontrar o volume, eu preciso determinar a massa de água, que é mais fácil. E a massa de água, ela é correlacionada com o teor de umidade. O teor de umidade não é a massa de água sobre a massa de sólidos. Então, eu preciso encontrar o teor de umidade, porque se eu descobrir a variação do teor de umidade, eu consigo... Desculpa, gente, só um minuto. Só um minuto. Acho que vou ter que jogar alguma coisa, gente.
Rolou. Acordou, Cinderela. Então, ó, se a gente quer correlacionar e encontrar esse volume, a gente precisa ter a massa de água. Então, essa massa de água vai ser correlacionada com esse teor de umidade. Então, quando o grau de saturação for de 100%, quando ela estiver saturada, o grau de saturação é de 100%. Então, a gente tem que o teor de umidade vezes o peso específico dos sólidos, 27,6, vezes o grau de saturação, 100% é 1, vezes o índice de vazios, 78. Vou apagar, gente, só um minuto. Borracha. Caneta. Beleza, então é 0,78 do índice de vazios vezes o peso específico da água de 9,81. Daí a gente encontra que quando o meu material estiver saturado, o teor de umidade dele vai ser 27,72%. Então, se a nossa outra umidade lá, antes de saturar, né, com grau de saturação de 87%, se o nosso teor de umidade era 24,3%, eu tenho que adicionar aí mais 3,42% para atingir a saturação. E eu preciso encontrar quanto de água que isso dá. Só que a gente viu que o teor de umidade é a massa de água sobre a massa de sólidos. Beleza? Então, se houver uma variação aqui, ó, se eu tiver uma variação do teor de umidade, a massa de sólidos dentro do meu solo nunca altera. O que pode alterar é a massa de água. Então, ó, se eu conheço a variação do teor de umidade, eu consigo conhecer a variação da massa d'água. Mas eu preciso conhecer com isso a minha massa de sólidos. Então, para conhecer a minha massa de sólidos, a gente já condicionou, né, que o peso específico é a massa total dividido pelo volume total. E que essa massa total, ela é a massa de sólidos mais a massa de água dividido pelo volume total. Eu sei que esse solo, na condição natural, a gente calculou aí anteriormente, o peso específico desse solo na condição natural vale 19,27, no qual eu tenho uma parcela de massa de sólidos mais uma parcela de massa de água dividido pelo volume total, que é 1 metro cúbico. Né? Então, 1 metro cúbico é o próprio 1. Mas beleza, e agora, Marcelo? Tem a massa de sólido, tem a massa de água. Beleza, eu consigo estimar a massa de água que eu tenho quando o peso específico é 19,7 em função também da massa de sólidos. Porque quando o meu teor de umidade, o teor de umidade aqui, ó, é massa de água sobre a massa de sólidos. Então, a minha massa de água, ela vale o teor de umidade vezes a minha massa de sólidos. Se quando o meu peso específico, 19,27, o teor de umidade era 24,3, isso quer dizer, ó, que 19,27 a massa de sólidos, só que a massa de água agora, ó, vale o teor, aqui é o mais o teor de umidade, 0,243, massa de sólidos, dividido pelo volume total, que é 1, a gente encontra que em 1 metro cúbico daquela argila, a gente tem 15,5
5 kN de sólidos. Se a gente sabe quanto a gente tem de sólidos, não sei se eu botei mais slide aqui, não botei. Se a gente sabe quanto a gente tem de sólidos, a gente consegue determinar essa massa d'água. Então, ó, a variação do teor de umidade vai ser igual à variação da massa de água sobre a massa de sólidos. Beleza. E então, essa variação dessa massa de água é justamente a variação do teor de umidade vezes a massa de sólidos. Então, a variação da massa de água vale. A variação do teor de umidade, eu vou chegar em 27,72. Vou só apagar aqui para que eu estava colocando numérico aqui, lembrando que não pode ser em porcentagem. Tem que ser valor numérico. Né? Aqui. Então, vai ser a minha umidade final 0,2772 menos a umidade que eu tinha lá no peso específico de 19,27, que é 0,243. Essa subtração vezes a massa de sólidos, que é 15,5 kN. Então, a minha variação da massa de água, ela vai valer 0,5301 kN de água que a gente quer colocar. Só que a gente quer em volume. Como que a gente transforma? Pelo peso específico da água. Não é a massa de água sobre a massa de... sobre o volume de água. Desculpa, gente. Deixa eu apagar aqui que eu vou corrigir. Apagar tudo para eu começar do início. Opções de ponteiro, caneta. Então aí, ó, o meu peso específico da água, ele vale a massa de água sobre o volume total. O peso específico da água, eu conheço, é 9,81 e eu conheço a massa de água, que é 0,531. Então, fazendo a divisão de 0,531 por 9,81, a gente tem que o volume de água que a gente precisa adicionar é 0,054 metros cúbicos ou 54 litros. Então, se eu pegar 1 metro cúbico da argila que tinha o peso específico de 19,27 e quiser saturar ele, eu tenho que adicionar mais 54 litros d'água. Eu espero que a gente tenha conseguido aí começar a ter alguma familiarização com esse conteúdo, né? Espero vocês na próxima live, porque na próxima nós vamos praticar mais um pouco, para que aí sim a gente possa andar para frente com segurança e com certeza ter uma base teórica para que a gente possa ter soluções de sucesso. Então eu espero vocês na nossa próxima live. Deixem aí as nossas dúvidas, curtam nossos vídeos, sigam nossas redes sociais. Eu aguardo vocês. Um abraço. Até lá.